uma olhada sumária nos principais documentos do magistério católico sobre a escatologia ou referentes à escatologia. Pessoal, segundo os mestres da oratória, das quais eu não faço parte, nunca é bom você dizer assim, olha, pessoal, vai ser pesado, viu? Porque daí você já desanima o pessoal, né? Enfim, mas eu vou cometer a heresia de pedir que a gente vai ter que se esforçar mais do que nós já estamos, porque a gente vai ver os textos. Lógico, eu não vou ler texto por texto, que senão a gente morreria aqui, todos. E apesar de que a gente está falando também de morte, deixamos ela para um outro dia, que esse dia seja bastante, né, bem longe, mas aí mataria vocês de cansaço, né? Se nós fôssemos ler documento por documento. Então, os slides estão com os textos, né, praticamente corridos e a gente vai tentar de vamos tentando de fazer o melhor possível durante essa apresentação, tá? Não, agora pode mandar, o café está pronto, agora pode mandar coisa. Pode mandar, né? Bom, ah, então o Sino de Constantinopla, no século VI, vai falar, né, primeiras aí referências explícitas que nós temos, né, essa questão da escatologia. Então, assim, o Sino de Constantinopla, 543, vai declarar anátema, excomungado, em outras palavras, né? Por exemplo, se alguém disser que na ressurreição dos corpos ressuscitam em forma de esfera, e não, enfim, e não está de posição erguida, seja anátema. Se alguém disser que o castigo dos demônios e dos homens ímpar é temporário e terá fim depois do certo tempo, né, seja anátema. Então, assim, pessoal, a gente vai ver durante esse percurso de 2000 anos, né, vamos dizer assim, também a própria mudança de perspectiva da igreja, do magistério. Então, dois números do Sino de Constantinopla, né, sobre a ressurreição dos corpos, né? E aí, né, se alguém disser que o castigo é temporário, depois acaba, né? E que haverá uma restauração dos demônios ou dos homens ímpios, seja anátema, ou seja, tá condenado, tá condenado. Não tem meio termo, entendeu? 561, Sínodo de Braga. Se alguém disser que a formação do corpo humano é uma figura do diabo e disser que o concebimento no útero materno se realiza por obra do demônio e por isso não crê nem mesmo na ressurreição da carne, como o príncipe maniqueu e prisciliano, seja anátema. Então vai se condenando. Olha só, o corpo não é figura do diabo, né? Não é obra do demônio. E se você não crê nem mesmo na ressurreição da carne, como algumas outras heresias mais antigas, você tem que ser anátema. 633, quarto sínodo de Toledo, depois eu vou mandar para vocês esse material, tá? É, enfim, então diz aí que Jesus, né, da mesma substância, etc., gerado, não criado, consubstancial ao Pai, então meio que repetindo, né, o concílio de Calcedônia. E aí, ó, professamos que nos últimos tempos desceu do Pai para e jamais cessou de estar com o Pai, encarnou-se pelo Espírito Santo, na Santa Gloriosa Genitura de Deus, a Virgem Maria, e só nasceu dela, né? Enfim, então, o Sino de Toledo vai depois falar também dessas realidades últimas, né? Que Jesus desceu aos infernos para levar os santos que estavam ali retidos, venceu o império da morte, ressuscitou, depois foi para o céu, virá para o juízo dos vivos e dos mortos, né? Purificados pela sua morte, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, para sermos ressuscitados por ele no último dia, né? No dia final, no dia definitivo, na carne, na qual hora vivemos e na qual na forma o qual mesmo Senhor ressuscitou. Jesus ressuscitou na carne. Isso é uma coisa assim muito fundamental que também vamos deixar para amanhã. Jesus ressuscitou na carne, né? Uns receberão dele a vida eterna pelos merecimentos da justiça,
outros por causa do pecado, a condenação do suplício eterno, né? Sino de Toledo, depois quarto sino de Toledo, depois o sexto sino de Toledo em 600, né, e 38. Então vai dizer também da ressurreição e dos finais do final dos tempos, né, com a ressurreição de todos e o justíssimo juízo que Deus dará aos justos o prêmio e aos ímpios os castigos, né? E aos ímpios os castigos. Sino de Toledo, 638. Pois o 11º sino de Toledo, 675, sobre a sorte do homem e da mulher depois da morte. Então, a profissão de que, né, acontecerá a verdadeira ressurreição da carne de todos os mortos. Olha só, que interessante. Quem vai ressuscitar? Todo mundo. Então, professa que, segundo esse exemplo, acontecerá a verdadeira ressurreição de todos os mortos, justos e ímpios, todos os mortos. Cremos que não ressuscitaremos numa carne aérea ou em outra qualquer, como alguns deliram, mas naquela na qual vivemos, subsistimos e nos movemos. Depois de ter realizado o exemplo desta santa ressurreição, o nosso Senhor e Salvador, mediante voltou ao trono do Pai, do qual na sua divindade jamais se afastado. Lá ele se assenta à direita do Pai e é esperado no fim dos tempos como juiz de todos os vivos e todos os mortos. Vão pescando essas pistas aí, né? Vão anotando. Depois no final vou dar nota, ok? Então vão anotando, quero saber a impressão que vocês tiveram depois que a gente passar por todo esse percurso dos documentos da igreja. Então tem questões muito interessantes que a gente já vai percebendo, perspectivas que vão se acrescentando na reflexão da igreja sobre, nessa perspectiva escatológica. Todos os mortos ressuscitarão. Todos. Ainda 11º sino de Toledo, 675, de lá virá com todos os santos para realizar o juízo e dar a cada um o ajuste pelas suas obras, segundo o que no corpo tiver feito de bem ou de mal. A igreja reinará para sempre, ela que vai reunir nos seus seios um só batismo para a remissão dos pecados. Nesta fé cremos verdadeiramente na ressurreição dos mortos e aguardamos o gozo do tempo futuro. Só por isso devemos rezar e isso devemos pedir, que o Filho, quando entregar efetuado, terminado o juízo, o reinado de Deus, nos faça participar do seu reino, para que, mediante a fé que nos une a Ele, com Ele, reinemos sem fim. É fantástico, é? Uma baita teologia, é? Uma baita teologia, Giovanês, e eu vou tomar aqui, cabe meu cafezinho. Uma baita teologia. Tá anotando, né? Maciel também, para anotar, Maciel. 16º sino de Toledo, né? Assim como por sua ressurreição nos deu um exemplo. Ao fim de 2 dias, no terceiro dia ressuscitou, tal, tal, né? Ao fim do presente também nós ressuscitaremos. Assim queremos sempre crer que, ao fim do presente, também nós, né, ressuscitaremos. Não em sombra aérea ou em visão imaginária, como afirma a opinião desprezível de certa gente, mas na substância da verdadeira carne, na qual agora estamos e vivemos no momento do juízo, estaremos diante de Cristo e dos seus santos anjos, que cada um relatará o que fez no corpo, de bem ou de mal. Ai meu Deus. Devendo dele receber por suas ações o reino de limitada beatitude ou por seus crimes, o acaso que é a condenação eterna. Já fiquei com medo. Trocar essa roupa, senão eu vou morrer cozido. Concílio de Latrão. Quarto. Desculpe, meu povo. Oi, Larissa. Concílio de Latrão. Quarto Concílio de Latrão, século XIII, 1215. Então,
o Filho de Deus, concebido de Maria, tal, tornou-se verdadeiro homem, sofreu na cruz, pela salvação desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, né? Desceu em alma e ressuscitou em carne, subiu igualmente com uma e com a outra, né? Uno, virá um corpo glorioso, virá no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos, para premiar cada um segundo as suas obras, tanto os maus como os eleitos. Ó, todos ressuscitarão com os próprios corpos. Todos ressuscitarão com os próprios corpos, com os quais agora são revestidos, para segundo suas obras sejam boas ou más. Uns a pena eterna com o diabo, outros a glória eterna com o Cristo. Vou nem dormir mais essa noite, né? Também Concílio de Lyon, 1274. A sorte dos defuntos. E se morreram fazendo sincera penitência na caridade, antes de ter pago a pena de suas ações ou punições, com suficientes frutos de penitência, as suas almas são purificadas depois da morte. Assim como nos expôs claramente Frei João com penas purificatórias. Opa, que já tem alguma novidade aqui. É, aqui já tem novidade. Aqui já tem novidade. Com penas purificatórias, catartérias, né? E aliviá-los de penas de tal gênero ajudam-lhes os sufrágios dos fiéis vivos. Quer dizer, os sacrifícios das missas, as orações, as esmolas e outros exercícios de piedade que os fiéis costumam fazer em prol de outros fiéis segundo as orientações da igreja. Não vou dar muito spoiler porque eu quero ouvir de vocês o que vocês perceberam, né? Dali, que tem novidade. Aí, as almas daqueles que receberam o santo batismo, jamais incorreram em nenhuma mancha de pecado, tal, foram purificadas, logo são recebidas no céu. As almas daqueles que morreram no pecado mortal, ou só com o pecado, logo descem aos infernos, com penas diferenciadas. A Sacrossanta Igreja Romana crê firmemente e com firmeza que no dia do juízo todos os homens comparecerão com seus corpos diante do tribunal de Cristo e prestarão conta de suas ações. É? O Concílio de Lyon, ele estabelece uma coisa que depois eu quero saber se vocês perceberam aqui, né? São dois concílios que estabelecem. O primeiro é o Concílio de Lyon, na França, em 1274. Beleza. Constituição Benedictus Deus, a sorte do homem depois da morte. Então aqui, né, só o que tá, deixei em negrito, não vamos ler tudo, óbvio, dos santos, né, que deixaram este mundo antes da paixão, enfim, que morreram, que podem ser purificados, as crianças renascidas pelo batismo, enfim. Então, assim, aqueles que vão viver, né, vigência perpétua, enfim, a definição da visão beatífica de Deus, seja daqueles que antes ou depois da paixão de Jesus, da manifestação, vão também viver o gozo da eternidade, a visão beatífica, né? Então, coloca aqui o juízo universal, o inferno, as almas dos que morrem em pecado mortal atual, logo depois de sua morte, descem ao inferno, onde são atormentadas com suplícios infernais, e que todavia no dia do juízo todos os homens com seus corpos comparecerão. Gente, olha, todos os homens com seus comparecerão corpos diante do tribunal de Cristo para prestar conta de suas ações.
para que cada um receba o que lhe toca, segundo o que fez quando esta estava no corpo. O purgatório. Perguntamos se tens crido e crês que existe o purgatório ao qual descem as almas daqueles que morreram na graça e que não cumpriram ainda a satisfação dos seus pecados por uma completa penitência. Aquele que ficou no meio do caminho. Igualmente, se tens crido e crês que elas são atormentadas pelo fogo por um certo tempo, em que, uma vez purificadas, mesmo antes do dia do juízo, chegam à verdadeira e eterna felicidade, que consiste na visão face a face de Deus e no amor. Concílio de Florença, né? 1439. Além disso, que as almas dos verdadeiros penitentes mortos no amor de Deus, antes de ter satisfeito com dignos frutos de penitência, o que ter cometido ou omitido, são purificados depois da morte com as penas do purgatório. E que receberão o alívio dessas penas mediante sufrágios dos fiéis viventes. Quem, que são os fiéis? Quem ficou? Como sacrifício da missa, as orações, as esmolas e as outras práticas de piedade que os fiéis costumam oferecer pelos outros fiéis, segundo as disposições da igreja. Quanto às almas daqueles que depois do batismo não se mancharam de nenhuma culpa, e também a respeito daquelas que depois de ter cometido o pecado foram purificadas, ou nesta vida, ou depois da sua morte, no modo da semana, declaramos que são logo aceitas no céu. E vem claramente o Deus unitrino como ele é, mas algumas de modo mais perfeito que as outras, segundo a diversidade dos méritos. Então não basta ir para o céu, tem que ver qual classe você vai estar no céu. É diversificada as classes. Se vai de classe premium ou se vai de econômica. Ao invés, as almas daqueles que morrem em pecado mortal, atual ou somente original, desce imediatamente ao inferno para serem punidas com penas diferentes, também dividido por classe. Leão X, do século XVI, é herege quem afirma: o purgatório não pode ser provado mediante a Sagrada Escritura. Então, se alguém afirmar para você hoje que o purgatório não existe, não pode ser. Tu diz que ele é herege, segundo o Papa. As almas do purgatório não estão seguras da própria salvação, ao menos nem todas. E não está provado por nenhum argumento racional, nem pela Escritura, que elas se encontram fora da condição de merecer a caridade ou de crescer nela. As almas do purgatório pecam de modo contínuo enquanto procuram repouso e têm horror das penas. As almas libertas do purgatório, pelo sufrágio dos que estão vivos, gozam menor felicidade que estivesse cumprido a satisfação por si mesma. Então é herege quem afirma tudo, né? Concílio de Trento, século XVI. É preciso, portanto, ensinar que a penitência do cristão depois da queda é de natureza muito diferente da penitência batismal, que consiste não só em cessar de pecar, mas detestar os pecados, ou seja, no coração contrito e humilhado. Mas também na confissão sacramental dos mesmos, no desejo de fazê-lo, na absolvição do sacerdote, igualmente na satisfação por jejum, esmola, orações e outras práticas piedosas de vida espiritual, não certamente por causa da pena eterna, que é perdoada junto com a culpa mediante o sacramento, ou o desejo do sacramento, lembra? Batismo e desejo, por causa da pena temporal. Este fato, como ensina a Sagrada Escritura, nem sempre é perdoado totalmente, como no batismo. Aqueles que, esquecidos da graça que Deus receberam, contristaram o Espírito Santo e não temeram violar o templo de Deus. Dessa penitência, recorda-te, portanto, de onde caíste, converte-te e cumpre as obras de antes. E de novo, a tristeza que é segundo Deus produz o arrependimento que leva à salvação estável. Fazer penitência, produzir frutos dignos da penitência. Se alguém disser que a qualquer pecador arrependido, depois que recebeu a graça e a justificação, é perdoado a culpa e cancela o débito da pena eterna, de tal modo que não lhe fique débito algum de pena temporal, para descondenar essa vida na vida futura, no purgatório, antes que sejam abertas as portas do reino dos céus, que seja anátema. Né? Então, né, a justificação não cancela. Ok? Não dá para descontar na vida futura, não dá para fazer nenhum tipo de investimento, né, que seja anátema. E aí, então, como neste divino sacrifício que se realiza na missa, está contida incruentamente imolado
o mesmo Cristo que se ofereceu de uma vez para todos, né? O Santo Sínodo ensina que esse sacrifício é propiciatório. Se com o coração sincero e a reta fé nos aproximamos de Deus, obtemos por ele a misericórdia e a graça oportuna. Aplacada a oblação, o Senhor concede a graça da penitência, etc, etc. Os frutos da oração cruenta são recebidos abundantemente por essa oração incruenta. Não se pode admitir por esta aquela que seja de algum modo derrogada. Por isso, segundo a tradição dos apóstolos, é legitimamente oferecida não só pelos pecados, penas, satisfações e outras necessidades dos fiéis vivos, mas também pelos falecidos em Cristo, ainda não plenamente purificados. O sacrifício da Santa Missa. Ainda Trento, se alguém disser que o sacrifício da Santa Missa só é sacrifício de louvor e ação de graças, ou mera comemoração do sacrifício realizado na cruz, porém não um sacrifício propiciatório, né? Ou que só aproveita quem a recebe e não se deve oferecer pelos vivos e os mortos, pelos pecados, penas, satisfações, que seja anátema. Deu para compreender? Então, o sacrifício da missa, se alguém disser que o sacrifício da missa é só de louvor ou ação de graça, ou comemoração, e que não é um sacrifício propiciatório, também por aqueles que já se foram, por suas penas, satisfações, pelos vivos e os defuntos, que seja anátema, que seja excomungado, né? Então aqui Clento continua, a Igreja Católica tal nos Sagrados Sinos ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e do santo sacrifício do altar, né? O Santo Sínodo prescreve aos bispos que se empenhem diligentemente para que a sã doutrina sobre o purgatório, transmitida pelos santos padres e pelos sagrados concílios, seja acreditada, mantida, ensinada e pregada por toda a parte, né? Nas pregações, etc, etc. E aí a gente chega na Lumen Gentium, Concílio Vaticano II, que vai falar da índole escatológica da igreja peregrina. Aquilo que nós falamos de manhã. O morrer é um morrer comunitário. É comunitário. Então, a igreja, assim como nós, né, a igreja também é convidada a participar da glória celeste, da realização plena, ok? Num reino plenamente, perfeitamente restaurado em Cristo. É dever da igreja levar os homens e as mulheres a essa consumação, né? É missão da igreja levar os homens e as mulheres a essa consumação. A plenitude dos tempos, a restauração do mundo. Em outras palavras, pessoal, e isso particularmente eu acho muito bonito. A igreja é antecipadora do reino vindouro, né, do futuro, né? A igreja, embora imperfeita, né? A igreja peregrina, embora imperfeita, aqui diz que ela geme e sofre as dores de parto da manifestação do Filho de Deus. Então, eu particularmente acho bonito essa imagem da Lumen Gentium, da igreja, dessa índole escatológica da igreja. Eu não acho nada triunfânico ou um fânico, sei lá o que fânico é aqui. Pelo contrário, se nós professamos que o reino vai ser pleno num futuro, e que esse reino é um reino de amor, onde vai conviver todo mundo bem, onde não vai ter fofoca, ninguém vai puxar o tapete de ninguém, onde a misericórdia vai ser o imperativo ético, significa dizer que a igreja no presente deve ser tudo isso já, né? A igreja no presente deve ser tudo isso já. Então isso é essa índole escatológica da igreja peregrina, né? Com a igreja celeste, com a igreja da glória.
Então, dizia para vocês de manhã, tenho aqui o livro dele, não sei onde está, do Frei Raniero Canta la Messa, que ele fala que a forma melhor, o melhor lugar de nós estarmos unidos com os nossos falecidos é na celebração eucarística. Porque ali une a igreja nessa dimensão escatológica, a igreja peregrina na terra, a igreja a caminho e a igreja que já está na glória de Deus, né? A igreja que já está na glória de Deus. Enfim. Então, aí a Lumen Gentium fala de uma maneira ímpar dessa índole escatológica da igreja e da união com a igreja celeste, né? Então, enquanto o Senhor não vê na sua majestade, enfim, todos os que estão em Cristo, em seu espírito, estão unidos numa só igreja. Lógico, é uma só igreja, né? Uma só união daqueles que caminham sobre a terra, daqueles que adormeceram na paz de Cristo, né? Enfim, aqueles que adormeceram na paz de Cristo, olha que bonito, gente. Aqueles que adormeceram na paz de Cristo consolidam mais firmemente a igreja na santidade. Embora o culto que a igreja presta a Deus na terra, eles contribuem de muitas maneiras para a ampla edificação em Cristo. Dizia de manhã que belo e profundo é verdadeiramente a teologia verdadeira do culto aos santos, por exemplo, e santas. Né? Porque concorrem para a solidificação da igreja, povo de Deus, ou como está aqui, corpo de Cristo. A nossa fraqueza, olha como termina esse número 49 da Lumen Gentium. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude de irmãos. Belíssimo texto. Belíssimo texto. É uma só igreja. Mas não porque a igreja seja ela quase que a quarta pessoa da Trindade, não. É porque a igreja deve ser, é de Jesus, ou deveria ser de Jesus. Então é uma união, né? Todos entoam o mesmo hino de louvor, né? Todos comungam em grau diversos. E estamos ligados uns aos outros não por nós, mas por Cristo, pela Trindade. Pela Trindade. Então aqui não é uma igreja triunfante, galopante, não. É uma igreja que é advento de um mundo novo, né? Então assim, eu fico angustiado quando eu vejo que eu sou igreja e da forma que eu sou igreja, quando leio um texto assim. Será que o meu ser igreja é advento desse mundo novo, é? Meu ser igreja dores de parto pelo Senhor que vem? E se não for, olha que belo. Se não for, tem quem me ajude a ser, né? Tem aqueles que estão mais intimamente unidos a Cristo, que consolidam firmemente a fé da igreja na santidade. Então, assim, é de uma profundidade, daria um curso só esse número 49 da Lumen Gentium, sobre a índole escatológica da igreja peregrina e a sua união com a igreja celeste, né? A igreja celeste. Ah, depois aqui número 50 vai falar, vamos falar um pouquinho mais amanhã da igreja peregrina, rezar pelos mortos, né? Oferecer sufrágios, etc. Tá aqui também na questão dos mártires, daqueles que nos antecederam no reino de Deus, de nos entusiasmar para que a gente também possa ter um caminho, entre aspas, seguro, né? Enfim,
Então, ainda essa união com a igreja celeste, sobretudo onde, olha aqui, vai dizer no final, na sagrada liturgia. Por isso que o Raniero Canta La Messa fala, quando é que a gente se aproxima mais dos nossos fiéis defuntos? Não é indo no cemitério. Eu não estou dizendo que você não possa ir. É na liturgia. Ali, nós estamos numa única igreja, engrandecendo com um único canto de louvor a Deus unitrino. Assim, ao celebrar a Eucaristia, unimos-nos mais ao alto grau da Igreja Celeste, comungando e venerando a memória da Virgem Maria, São José, dos santos e mártires e de todos os santos. Né? Todos os santos. Então, essa unidade na liturgia da Igreja Peregrina com a Igreja Celeste. Né? Olha só. Esta venerável fé na união dos que já estão na glória celeste, estão em purificação, aceita esse sagrado concílio, tal. Né? Pois com efeito, todos que somos filhos de Deus, formamos uma única família, correspondendo à invocação da igreja e participamos da liturgia da glória. Ainda aqui na Gaudia et Spes, né, sobre a unidade do ser humano, a natureza corporal do ser humano, constituição do homem, o enigma da morte, né? Deus criou o ser humano para um final feliz, além das misérias terrenas. Na perpétua comunhão da incorruptível vida divina. Essa vitória alcançou a Cristo ressuscitado. Aqui há o aperfeiçoamento, né, da, da vida humana, novos céus e nova terra, e Jesus que é o começo e o fim da nossa vida. Bom, a mais recente de nós temos um documento da Congregação da Doutrina da Fé com algumas questões sobre a escatologia. Ok? Bom, aqui vou um pouquinho. Já estamos acabando essa parte, sei que é bastante denso, muita informação. Vou um pouquinho mais devagar. Então diz que a igreja ensina o que acontece entre a morte do cristão e a ressurreição universal. Primeira coisa, a igreja entende que a ressurreição se refere ao homem e à mulher todo. Para os eleitos, ela outra coisa não é senão a extensão da ressurreição de Cristo aos homens e mulheres. É. A igreja exclui toda forma de pensamento ou de expressão que torne absurdo ou ininteligível seu modo de orar, seus ritos fúnebres, seu culto dos mortos. Realidades estas que substancialmente constituem lugares teológicos. Olha lá, a igreja espera a gloriosa manifestação de Jesus, que aliás ela crê distinta e ulterior em comparação com a condição dos homens imediatamente depois da morte. É outra coisa. Né? A igreja, em seu ensinamento sobre a condição do ser humano depois da morte, exclui, porém, qualquer explicação que esvazie o sentido da assunção da Virgem Maria, no que tem de único, a saber, nesse sentido, que a glorificação corpórea da Virgem é antecipação da glorificação reservada a todos os eleitos. Então, a assunção de Maria é antecipação da glorificação reservada a todos os eleitos. A igreja é adesão fiel ao Novo Testamento e à tradição, crê na felicidade dos justos que um dia estarão em Cristo. Ela crê no castigo eterno que espera o pecador, que será privado da visão de Deus, e na repercussão desta pena em todo o seu ser. Crê, enfim, que para os eleitos possa haver uma eventual purificação prévia à visão divina.
totalmente diversa, porém do castigo dos condenados. E isso que a igreja entende quando fala do inferno e do purgatório. Quando se trata da condição do homem depois da morte, é preciso precaver-se de modo especial no perigo de representações imaginativas e arbitrárias. Olha isso aqui, ó. Pois seus excessos formam parte importante das dificuldades que a miúde e a fé cristã encontra. Então, cuidado com as fantasias, a igreja está dizendo, sobre a vida após a morte. As imagens usadas pela Sagrada Escritura merecem respeito. É necessário compreender o significado profundo das mesmas, evitando o perigo de atenuá-las demais. Por isso, vale muitas vezes a esvaziar de seu conteúdo as realidades que essas imagens representam. Olha esse número do documento. Nem a Sagrada Escritura, nem os teólogos nos fornecem luz suficiente para uma descrição adequada da vida depois da morte. Eu adoro futebol e espero que na vida depois da morte exista, continue existindo futebol e o Palmeiras lá já vai ser campeão mundial. Espero firmemente. Agora, não dá para descrever, não dá para ter certeza, não dá para dizer se nós vamos morar né, no campo, se lá tem cidades, se vai ser apartamento, como é que vai ser. Os fiéis cristãos devem manter firmemente esses dois pontos essenciais. Crer na continuidade fundamental existente em virtude do Espírito Santo, entre a vida presente e a vida futura, olha só. Com efeito, a caridade é a lei do reino, e por essa nossa caridade exercida na terra, se medirá a nossa participação na glória divina no céu. Ficou bem claro, né? A caridade que nós vivemos aqui vai depender da nossa participação. Mas, por outro lado, o cristão deve ser consciente da ruptura radical que há entre a vida presente e a futura, já que a economia da fé é substituída pela luz plena, e nós estaremos em Cristo e veremos Deus. E nessas promessas e mistério consiste essencialmente nossa esperança. Se a imaginação não consegue chegar até aí, o coração chega instintivamente e em profundidade. Então não dá para dizer, pessoal, olha, o inferno é tal, 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 tantas temperaturas, 450 graus. Não dá. Não dá, ninguém é capaz de fazer uma descrição adequada da vida depois da morte. Eu já me perguntava, né? Será que lá meu pai vai continuar sendo meu pai? Eu vou continuar sendo o pai dos meus filhos? Será que eles vão olhar assim e me reconhecer? Ou você é um entre outros, né? Imagina o Miguel, a alegria dele, dizer, nossa, pai, aqui você não é mais meu pai. Mas eu quero ser pai dele ainda, né? Então não dá para descrever como é que vai ser, né? Será que nós vamos ter laços sanguíneos? É, vai ser como aqui, encontrar meus avós, minhas avós, meu pai que já se foi, meus amigos que já se foram. Bah, não dá para saber. Coração, a imaginação não consegue chegar aí, ok? Pois bem, pessoal, o que vocês notaram? O que vocês notaram é, nessa visão sumária sobre os documentos que tratam da escatologia? Isso é muita informação e confunde muita gente. A gente fica sem saber assim, realmente o que é e o que não é, né?
Porque ao Por mesmo exemplo, tempo é uhum. muita informação e muita coisa assim que você fica meio em dúvida de entender o que é e o que não é. Mas como o senhor está falando da vida após a morte, eu acredito que existe e eu quero encontrar meus pais lá. Mas é uma coisa que está confundindo bem a mente. Eu não sei nem depois, pensando, refletindo, lendo tudo isso, às vezes eu passo a entender melhor. Mas agora, no momento, me deixou bem mais confuso, assim. Lógico, né? A gente crê, né, que esse amor aqui que nós vivemos e as pessoas, né, que a gente possa continuar testemunhando. Lógico que seja um amor que não dependa ah, ali dos laços sanguíneos, né? Mas se a gente pensar, dona. Quem que fez a pergunta? Helena? Dona Maria Maria Helena. Helena? Que a vida há uma relação de continuidade e descontinuidade com essa vida. Então, Jesus glorioso, ele é identificado pelos discípulos, né? Ainda com Sim, com alguma dificuldade ou não. Então, assim, vamos como fazer o exercício, é, é, vamos abstrair, vamos imaginar que a gente vai reconhecer as pessoas que vivemos aqui, fazer uma céu, pagar lá no céu, o não vai precisar açaí que estou pagar, lhe pelo menos devendo, oferecer alguma coisa de bom pra gente. Enfim, como fala assim, que a gente vai ressuscitar no mesmo corpo, do jeito que a gente vive aqui antes, não em outro corpo, eu acredito que eu acho que não sei lá, mas que não vai mudar muito. Eu acho já que a gente vai ser a mesma pessoa, vai estar no mesmo corpo, a mesma carne. O outro que já foi também vai estar lá desse mesmo jeito, né? E uma parte que eu achei bem interessante também, que diz na hora de fazer o bem lá, que você busca a salvação, fazendo bem, dando esmola, ajudando ao próximo. Essa parte também é bem interessante, porque isso é o que a gente sabia que Deus fazia, Jesus fazia quando andava, né? Era fazendo as suas boas obras. Então, se a gente quer andar como Jesus andou, tem que praticar as boas obras, né? Não pisar nas pessoas que estão do seu lado, e sim sempre procurar acolher. Aproveitar o microfone da Maria Helena, né, que eu estou aqui com ela. Primeiro, professor, eu vou te dizer que eu vou torcer para o Palmeiras conseguir um título mundial aqui, porque eu também não sei, né? Consigo nem Para de imaginar a vida piadinha com após a meu morte. Palmeiras. É claro. Mas, assim, o que me deixou intrigada é essa questão da pena diferenciada ou então da salvação. Eu, assim, pelo conhecimento, que eu sou muito... Agora que eu estou, assim, aprofundando mais, eu sei que durante esse estudo eu vou aprofundar no Antigo Testamento, mas eu tenho um aprofundamento, assim, bem... Eu gosto muito e sempre é o Novo Testamento, né? E, assim, eu acredito, vou continuar acreditando, né, que salvação, ou céu, ou inferno, eu acredito que não tem meio termo. Eu vou só por isso. Eu já ouvi falar, uma vez, saiu uma fala assim, de uma evangélica da Igreja do Véu, que as pessoas vão ser salvas por vários... por exemplo, se eu amo, distribuo esmola, né? Eu vou ganhar a salvação porque eu faço uma ação né, que Jesus nos ensinou. Se o outro faz outro tipo de ação, eu vou ganhar a salvação porque ele vai ganhar a salvação porque ele faz aquilo. Então, eu chamo isso de meio termo, né? Então, eu acho, ou eu tenho que ser justo, né, para os olhos de Deus no todo, como Jesus nos ensinou, para mim poder ir para o céu, ou eu não sendo justo, como ele me ensinou, eu vou para o inferno. Então, eu fiquei meio perdido se é um meio termo ou se não é. Eu posso fazer algo, mas se eu fizer alguma bondade, eu vou ser salvo. Mas eu também tenho que pagar lá no inferno, né, nessa pena diferenciada. Aí eu estou aqui meio confusa. Se eu viajei, me corrija aí.
Ótimo, muito bem. Que mais? Eu estava aqui rindo, se a gente ressuscitar com o mesmo corpo, não dá para morrer muito doente, não. Já pensou a gente daqui com tanta dor e tudo mal, as pernas doem, os braços doem. Aí ressuscita lá, vai ficar o resto da vida, Ave Maria. Por isso que quando eu era nova, eu queria morrer assim, nova. Entendi. Eu estava aqui me perguntando durante toda essa apresentação, Wellington, assim, gente, será que a igreja estava com tão pouco serviço que esses chefes se reuniu para escrever tanta coisa que chega um momento que é até contraditório? Ao mesmo tempo que todo mundo irá se salvar, tem o reino do céu, classifica sei lá, por grupos, quem vai ter o melhor lugar e faz a mesma coisa com o inferno a minha pergunta ficou muito aqui forte assim. Onde fica a liberdade dentro dessa perspectiva do ser humano? Ou onde fica a felicidade? Porque depois de ouvir tudo isso, parece que tudo que você faz vai implicar em uma condenação. Poxa, eu acho assim, não tem para onde correr. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, e aí a alegria, a felicidade parece que vai só terminando. Uma outra questão que me fez refletir: quando que nós, dentro de uma igreja, ou assim, enquanto igreja católica, nós vamos conseguir esclarecer coisas assim aos fiéis? Porque parece que dentro da igreja a gente vê os fiéis levar muito mais a sério os dogmas, os costumes ali da sua cultura, que não tem uma base fundamentada nesses documentos tão fortes da igreja. E fazer uma leitura dessa também, eu acho que é assustar uns quantos deles. Até que, para entender essa Uhum. dinâmica, a gente precisaria de uma quantidade de conhecimento também. Ficou assim, eu fiquei imaginando assim, lá na igreja que eu participo, você olha para aquelas pessoas e dizer assim, falar de tudo isso é muita confusão na cabeça de cada um. Quando nós vamos conseguir trazer isso aos nossos fiéis, aos colegas, aos irmãos dentro da igreja? Parece que é muito difícil. Giovanês, a mesma pergunta, a mesma resposta que eu tentei Eu dar também, para dona. eu também, Oi, dona Dulcinha. né, falando assim, vai ser uma seleção muito rigorosa, o inferno vai ficar super lotado e o céu, ó, com poucas pessoas. Nessa perspectiva que tu tá vendo aí. Pois é. Viu, dona Dulce e o Giovanês? Não se esqueça, Giovanês, que ele que tentava de responder para, acho que para a irmã Marilene, né? Marilene, a irmã é? É, Marcial. Eu acho que é Nilza. Uma Nilza. Nilza. Uma Nilza. Ah, não, é da irmã. Giovanês, cada visão escatológica que nós tivemos aqui é filha do seu tempo, né? Então, lógico, fizemos um sumário, enfim, de algumas questões que até o magistério da igreja vai evoluindo. A visão é filha do seu tempo, não se esqueça disso, né? Enfim. E aquilo que dizia a dona Maria do que a gente vai falar amanhã. Então já não faltem. Então agora vocês têm um compromisso de vir amanhã, porque amanhã vamos tentar de reconstruir. Ah, né? Então vamos entender o que é esse, como diz o Blank, estado de vida chamado inferno. Estado de vida, não lugar. Então hoje na nova escatologia, é, 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 e aí, na total liberdade que Deus nos dá, será que Deus, fazendo alguns questionamentos, alguns spoilers para vocês acordarem cedo da manhã, será que Deus é quem manda para o inferno? Será que Deus condena alguém para o inferno? Ou será que a pessoa ela opta por viver uma vida sem Deus? Então é essa pergunta que o Blank vai nos responder amanhã. Então
É, proibir faltar. Que mais? Vocês perceberam as evoluções nas perspectivas magisteriais, tal, tal, tal? Coisas que foram surgindo durante o percurso, né? Wellington, Perceber. Wellington, isso que você estava falando, né, e a dúvida dos meninos, eu não sei se você vai abordar amanhã, né, dessa evolução, né, que antes a nossa ideia era que era um lugar de fogo, né, ou que era um céu cheio de árvores frutíferas, não sei o quê, e a gente vê que o catecismo fala que é um estado, né, o céu, o inferno, o purgatório é um estado de alma, né. Então, assim, embora a gente também tem a dificuldade de entender um pouco o que é que isso significa, pelo menos para mim, né? Até hoje é uma complicação entender esse termo, né? Um estado, né? Então, assim, mas é essa perspectiva que foi evoluindo, né? Até os dias de hoje, né? Desse senso, né? De escatológico, né? É, o Giovanez falava até como é que a gente vai explicar isso para o povo? A gente aqui complica muito. O povo tem um senso de fé muito grande, né? Muitas vezes compreende de maneira mais prática e mais simples e verdadeira tudo isso que a gente estuda, né? E com razão para aprofundar. Ótimo. Mais alguma questão a colocar, algum comentário a fazer? Espero que a gente consiga dormir essa noite. Sobreviva com as Sem sonhar com o inferno, por favor.